Homem pode fazer cirurgia plástica? A resposta é sim. Se você quer saber mais quais são as principais cirurgias procuradas pelos homens e como a gente consegue ajudar aí na autoestima masculina, continua assistindo esse vídeo que eu vou explicar para vocês uma por uma. Sou a doutora Ana Luísa Luna, sou cirurgiã plástica e toda semana eu tô aqui com novos conteúdos acerca deste universo maravilhoso. Então não se esquece de se inscrever no canal, já ativa o sininho para que você receba todas as notificações de vídeos novos por aqui e vamos lá para o conteúdo de hoje. Então, classicamente, as mulheres são o maior percentual de população que procuram cirurgias plásticas, né? Cá entre nós é bem compreensível, porque a gestação é um fato que acontece no corpo da mulher e que traz inúmeras alterações que vão incomodar bastante ela no futuro. Mas, nos últimos anos, os homens têm buscado cada vez mais também a cirurgia plástica. Então a gente teve aí um aumento significativo nos últimos anos de muitos homens buscando a cirurgia plástica como uma alternativa para melhorar a sua autoestima e melhorar aquela parte do corpo que o incomodava. As principais cirurgias solicitadas pelos homens são implante capilar. Implante capilar é uma das cirurgias que mais cresceu entre os homens, né? Porque vamos combinar, conforme vai tendo o envelhecimento masculino, é muito comum haver calvície, né? O paciente perde cabelo. Então, o implante capilar, eu diria que é uma das mais procuradas entre os homens aí. Ela pode ser feita com anestesia local e geralmente são feitas por equipes específicas. Então, geralmente a maioria dos profissionais que fazem implante capilar trabalha somente com isso. Tem clínicas voltadas para isso. São cirurgias que são um pouco mais longas, então a gente precisa de muitos cuidados específicos relacionados à anestesia, para que essa quantidade de anestésico não exceda o limite para cada um. Otoplastia, cirurgia de orelha em abano, sempre foi uma cirurgia muito buscada por homens. Por quê? Paciente que tem a orelha em abano, orelha proeminente, mas a maioria dos homens quer usar cabelo curto, então acaba se tornando alvo de bullying durante a infância, adolescência. Isso vai incomodando. Então, quando chegam em fases mais adultas, geralmente os homens procuram bastante a otoplastia para poder resolver, porque as mulheres geralmente resolvem isso como? Soltando o cabelo, usando um penteado, mas muitos homens preferem usar o cabelo curto, então acabam recorrendo sim para a cirurgia de forma até mais precoce do que as mulheres. Ginecomastia é uma também das campeãs de procura para os homens. É aquela cirurgia realizada para tratar o crescimento de mamas em homens. Isso acontece por vários motivos. A maioria dos casos que a gente está falando de pseudoginecomastia. Quer dizer, quando o homem ganha peso, ele pode também haver o crescimento de células de gordura naquela região e fica parecendo que ele tem mamas, tá? Então é importante que a gente diferencie isso. Se o homem tem um excesso de peso ou se ele realmente tem uma ginecomastia verdadeira. Outras causas para ginecomastia estão aí na utilização de determinados medicamentos, utilização de determinados tipos de drogas. Tudo isso tem que ser investigado além do perfil hormonal. Mas quando a gente fecha o diagnóstico, é muito comum fazer essa cirurgia de ginecomastia. A gente pode fazer através da lipoaspiração. Dependendo do grau de ginecomastia, a gente pode necessitar da remoção dessa glândula através de corte, né? Que geralmente é um cortezinho que fica embaixo da areola, ou em casos muito mais avançados, a gente pode precisar sim remover pele de toda a região da mama. Mas geralmente, na maioria dos casos, a gente consegue resolver com lipoaspiração e essa associação de uma cicatriz ao redor da areola na parte de baixo, tá? Que tem uma tendência de ficar bem discreta. Porque, obviamente, o homem faz essa cirurgia porque quer usar sunga, usar calça, sem precisar usar camiseta, né? Quando vai à praia, quando vai jogar bola, enfim, nas suas atividades do dia a dia. Então, a presença de uma cicatriz semelhante à cicatriz de mama feminina, ela iria chamar a atenção, que geralmente é o que estes pacientes não querem. Portanto, a gente tenta fazer com pequenos cortes na região lateral e um cortezinho ao redor da areola. Lipoaspiração e abdominoplastia também são cirurgias muito buscadas pelos homens nos últimos anos, especialmente para aqueles que tiveram grandes perdas de peso. O paciente que era gordinho, que emagreceu, ficou com um excesso de pele ali na região do abdômen. Então, geralmente, nós fazemos abdominoplastia. Muitos pacientes pós-bariátricos também são pacientes que buscam, que precisam dessa cirurgia. E aqueles pacientes que têm acúmulo de gordura, por exemplo, nos flancos, que é a região aqui das costas, que o incomoda,
geralmente esses pacientes têm buscado essas cirurgias de contorno corporal em maior frequência, inclusive da lipo HD, né, onde a gente consegue fazer ali a definição melhor da musculatura, retirando mais gordura para que fique com um aspecto mais natural no resultado. Lembrando que nesses casos de lipo HD a gente está falando de pacientes que já têm hábitos saudáveis, que já fazem academia, mas que nunca conseguem aquela definição que gostaria por um pequeno acúmulo de gordura localizada. Então a gente utiliza da lipoaspiração justamente para melhorar esse contorno. Assim, eu já falei aqui sobre isso, né? Então se você quer saber um pouquinho mais sobre lipoaspiração, as tecnologias, lipo HD, enfim, tem um vídeo aqui, ó, vou deixar o linkzinho aqui em cima. Não esquece não, viu, Lucas? Para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E outra cirurgia também muito procurada por homens é a rinoplastia, né? A cirurgia do nariz. Tanto homens quanto mulheres buscam bastante essa cirurgia. Geralmente são pacientes que têm aquela giba nasal, é uma projeção maior do nariz, mas tem também outras características que podem levar o homem a se sentir incômodo com essa região do nariz. Então, geralmente, o cirurgião plástico ou otorrino que faz essa cirurgia acaba ficando mais focado, né, em rinoplastia. Então, meu conselho para vocês é buscar um profissional que realmente tenha bastante experiência e que seja especialista nessa área. Blefaroplastia ou cirurgia de pálpebra, né, também é uma cirurgia muito procurada por homens, especialmente após os 50 anos, aquela cirurgia onde a gente retira o excesso de pele nas pálpebras. Isso traz muito incômodo, né, que é aquela pele que pesa nos olhos. Então eu já falei também aqui para vocês um pouco sobre blefaroplastia. Vou deixar aqui novamente o link para vocês irem lá entender um pouco mais sobre essa cirurgia. Por último, uma das cirurgias também muito procuradas por homens, geralmente numa fase mais avançada também, após os 50 anos de idade, é a ritidoplastia ou lifting facial, aquela cirurgia de face. Uma cirurgia que geralmente é buscada para tratar os sinais de envelhecimento da face. Então a gente precisa tratar todos os compartimentos da face, descolar a região, né, do rosto, fazer uns pontos por dentro, levantando todos os tecidos, retirando o excesso de pele. E aí geralmente a gente consegue dar uma rejuvenescida que satisfaz bastante o paciente. Resumindo, basicamente, qualquer cirurgia que a gente faça na mulher, a gente vai conseguir ter uma versão desta mesma cirurgia para o homem. Por exemplo, eu falei, a mulher faz muita cirurgia das mamas, no homem a gente faz a ginecomastia. Tem algumas outras cirurgias, por exemplo, pluroplastia, cirurgia da coxa, pode ser feita também no homem, cirurgia do braço também pode ser feita no homem, mas o desejo ele vai variar muito, né, de acordo com o perfil do público de quem que a gente está falando. Será que eu esqueci de falar sobre algum procedimento que você tem algum interesse? Pode mandar aqui embaixo que eu respondo a todos vocês. Não esquece de me seguir também nas outras redes sociais, não só aqui no YouTube, né, mas lá no Instagram, onde eu estou sempre postando novos conteúdos, falando sobre o nosso dia a dia de cirurgias. Um abraço e até a próxima!